Olá a todos, quero trazer neste vídeo a reflexão para este 7º domingo de Páscoa e a nossa reflexão tem como título a oração sacerdotal de Jesus, tendo como base o texto de João 17, 1 a 11. Amados no Senhor, chegamos então ao último domingo de Páscoa. No próximo domingo celebraremos o dia de Pentecostes e assim o tempo festivo dará lugar ao tempo comum. Desde os últimos cultos estamos acompanhando Jesus nos últimos preparativos antes de se despedir de seus discípulos. Na última quinta-feira, as igrejas históricas celebraram o dia de Ascensão, quando após 40 dias de sua ressurreição, Jesus sobe visivelmente aos céus e deixa de estar visivelmente com seus discípulos. Tanto nos últimos preparativos quanto no dia de Ascensão, o que fica claro é que Jesus deseja que os apóstolos deem continuidade ao trabalho que ele iniciou, agindo, portanto, como igreja. Desperdidas normalmente não são fáceis. Não é algo que gostamos de encarar. Ver pela última vez alguém que estimamos é muitas vezes dolorido. Mas nestes últimos preparativos de Jesus antes de sua partida, não temos apenas esse lado humano de sentir uma futura ausência. Se focarmos em Jesus, em suas atitudes e no que ele diz, veremos que há muito mais para celebrarmos. Afinal, a todo momento, Jesus manifesta ter preocupação com seus discípulos, preocupação com a formação de sua igreja e até preocupação com seus futuros discípulos. No texto do Evangelho de hoje, isso fica nítido no início do que veio a ser conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Mais um motivo para celebrarmos, afinal, Jesus, o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ora, e ora incessantemente. Você já parou para pensar quantas vezes este tema, Jesus orando, aparece ao longo dos evangelhos? São quase 20 passagens em que Jesus de alguma forma está envolvido com o tema da oração. Jesus se retirou para o deserto e orou sozinho, subiu em montes para orar, orou antes de escolher os 12 apóstolos, orou em seu próprio batismo, orou no Monte da Transfiguração ao alimentar 5.000, antes de ressuscitar Lázaro, orou com crianças e ainda quando estava em aflição no Getsêmani e no alto da cruz. Mas antes, Jesus ora intercedendo por seus discípulos na oração sacerdotal. Vejamos de forma sintetizada como foi a oração de Jesus. Inicialmente, Jesus faz uma série de petições dirigidas ao Pai em relação a ele e a seu ministério. Na primeira ele diz: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Até aquele momento, Jesus tinha dado pequenas demonstrações de sua glória em milagres e ensinos. Agora, era chegado o momento de revelar a natureza gloriosa de Deus. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Onde e como Jesus revelaria a natureza gloriosa de Deus? Na cruz. É na cruz que a glória de Deus tem seu ápice no ministério de Cristo, pois é na cruz que Jesus vence o pecado e o diabo. Na segunda petição, dirigida ao Pai, Jesus diz: E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Aqui são reveladas 3 características que tornam Jesus incomparável. Primeiro, Jesus declara que é eterno e existe antes mesmo de o mundo ter sido criado. Segunda característica, ele demonstra que tem unidade com o Pai ao ponto de ter a mesma grandeza divina. E terceira, Jesus não relata que está abaixo do Pai, mas menciona a mesma grandeza como algo do passado, referindo-se ao fato de que naquele presente momento Jesus estava em seu estado de humilhação por ter encarnado e vindo ao mundo por nós. Dito isso, Jesus passa a interceder em favor de seus discípulos. Ele diz:
Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Neste pedido, muitos podem se escandalizar com as palavras de Jesus, pois ele parece se importar apenas com os seus. A verdade é que a vontade de Deus é que todo mundo se torne seguidor de Cristo, pois ele é o único caminho que traz salvação. Contudo, muitos, por escolha própria, não desejam segui-lo. Por isso, Jesus está aqui, respeitando a vontade de todos. Além disso, Jesus sabe que o mundo fará oposição aos seus seguidores. Por isso, Jesus se preocupa com eles e roga pelos seus. Na sequência, Jesus fará mais 3 pedidos que vão além do nosso texto do Evangelho de hoje. Ele pede em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Nesta petição fica muito claro para nós qual é o desejo de Jesus para a sua igreja. Todos aqueles que se afastaram do mundo e resolveram viver uma vida reclusa ou ascética, passaram batido por este pedido de Jesus ao Pai. Jesus pede proteção aos seus discípulos para que sejam libertos do mal. E de modo semelhante ao final da oração que ele nos ensinou, mas livra-nos do mal. Todavia, em momento algum, Jesus pede para que eles sejam retirados do mundo. E então Jesus pede por nós, dizendo: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Nesta penúltima petição de Jesus ao Pai, compreendemos que Jesus não ora apenas em favor dos seus discípulos naquele momento. Ele já enxerga o futuro e sabe que muitos viriam a crer pela pregação do Evangelho. Jesus pede por você, ele pede por mim, ele pede por todos nós. E o que ele pede? Exatamente o que havia pedido antes por seus discípulos daquele tempo de seu ministério terreno: que não saiamos do mundo, que fiquemos no mundo, para testemunhar e que tenhamos proteção de todo o mal. Por fim, Jesus pede: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Podemos, à primeira vista, pensar que Jesus está recomendando ao Pai que envie para junto dele todos aqueles que creem nele. Logo, podemos pensar no juízo final e no dia do retorno de Cristo. Este pensamento não está de todo errado. No entanto, não podemos limitar esta recomendação de Cristo ao retorno dele. Desde já, Jesus deseja estar conosco e se faz presente na palavra e também nos sacramentos. Em Cristo temos a revelação de quem é Deus, amoroso, misericordioso. No tempo atual, encontramos especialmente Ele na palavra e nos sacramentos. Diante de tudo isso, poderíamos pensar que a oração sacerdotal é um bálsamo para nós. Saber que Jesus já se encaminhava para a cruz, mas que já tinha plena noção de que lá Ele revelaria a sua glória. Saber que Jesus é Deus e que Ele não está abaixo do Pai, mas que em humilhação se colocou em uma posição de servir a todos nós. Podemos também agradecer por cada pedido que Jesus fez em nosso favor, proteção contra o mundo e seus ataques, e agradecer a sua presença em nossa vida. Mas há uma outra petição de Jesus em sua oração sacerdotal que ainda não refletimos e que deixei de propósito para analisarmos por último. Creio que seja a petição que nos traz maiores dificuldades e que aponta para uma realidade. A oração sacerdotal de Jesus não é apenas evangelho para nós. Ela não aponta apenas para a preocupação de Cristo com seus discípulos e nem para o seu cuidado e proteção somente, mas para um grande desafio. Quando Jesus pediu ao Pai: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando Jesus fala que não deseja nos tirar do mundo, já temos um belo de um desafio. Afinal, o mundo caído em pecado representa perigo, oposição e sofrimento.
Não à toa, Lutero vai elencá-lo como um dos 3 grandes inimigos de cada cristão: o mundo, a nossa carne e o diabo. Mas quando Jesus pede para sermos um, assim como o Pai e Ele são, podemos ficar bem preocupados. Sobre este ponto, normalmente olhamos para a infinidade de denominações cristãs que existem e chegamos à seguinte conclusão: não conseguimos seguir o que Jesus pediu. Por uma série de diferenças doutrinárias históricas, divergimos de apostólicos romanos, ortodoxos, calvinistas, reformados, arminianos, sem falar de pentecostais e neopentecostais. Mas sejamos sinceros, nem precisamos ir muito longe para perceber nossas dificuldades em nos tornarmos um na igreja. Pense agora apenas em nosso relacionamento com irmãos da mesma igreja. Volta e meia, os nossos pensamentos, opiniões e desejos não se batem. Volta e meia, tais diferenças possuem uma grande capacidade de causar divisão e até separação. Será que Jesus não estava pedindo muito neste ponto? Será que somos capazes de ser um, como o Pai e Ele são? Será que não conseguindo ter uma unidade, não estaremos correndo risco em nossa caminhada de fé? Precisamos encarar a realidade de frente. Temos dificuldades em pensarmos da mesma forma, em desejarmos a mesma coisa e em concordarmos em tudo. Mas isso não significa que não tenhamos unidade. Precisamos compreender em que aspecto Jesus deseja que sejamos um. Talvez isso nos ajude até a divergirmos menos e a aceitarmos que o nosso irmão não precisa pensar da mesma forma que eu penso. A unidade que Jesus pede não significa que tenhamos que ser iguais em tudo e pensarmos exatamente da mesma forma. Aliás, se pararmos para pensar, o exemplo máximo de unidade está na Trindade. Não há divergência, ruptura ou divisão entre as pessoas da Trindade, mas cada pessoa é diferente. O Pai não é igual ao Filho, o Filho não é igual ao Espírito Santo, mas todas as pessoas possuem uma unidade única como o único Deus. Aliás, a diferença entre cada pessoa é muito bem-vinda. Estudamos que o Pai é o Criador e mantenedor, que o Filho é o Redentor e que o Espírito Santo é o Santificador. Mas as 3 pessoas estão imbuídas do mesmo propósito, que é amar cada criatura, fornecer tudo aquilo que precisamos. Não somos iguais, pensamos diferente, vivemos de forma diferente, temos gostos diferentes. Que bom que é assim. A igreja é um corpo constituído por diferentes partes. Cada parte tem sua importância e é necessária. No entanto, todas convergem para o mesmo propósito, a saber, adorar a Deus, levar a sua salvação por meio de suas ações e palavra. A igreja é a única instituição neste mundo que reúne pessoas tão distintas. Mesmo que haja diferenças em uma torcida de futebol ou em um partido político, haverá muito mais similaridades do que diferenças. Daí o grande desafio que temos de estarmos unidos. No entanto, a igreja é a única instituição neste mundo que possui uma unidade fora de si. Isso mesmo. A nossa unidade não está no que fazemos ou deixamos de fazer exatamente. A nossa unidade não está em nossos valores ou em nossas opiniões. A nossa unidade está na glória de Cristo. E como bem vimos antes, a glória de Cristo é a cruz, o seu sangue vertido e o seu amor por cada um de nós. É a cruz de Cristo que nos redime, perdoa todos os nossos pecados e nos une. Podemos não ter o mesmo sangue, ser família neste sentido, mas um único e mesmo sangue nos une, tornando-nos família na fé. O sangue de Cristo vertido na cruz. E diante dessa realidade espiritual que vai muito além de nossa realidade material,
O que nos resta? Talvez fosse mais fácil eu trazer uma fórmula mágica e dizer: façamos isso ou aquilo e nos tornaremos mais unidos. Quem sabe a nossa velha natureza se alegrasse se eu puxasse a lei neste momento e dissesse: parem de divergir por banalidades. Se alguém quer fazer uma coisa na igreja e outro deseja outra, que se entendam. Mas isso de nada adiantaria. Só traria algum efeito momentâneo e logo retornaríamos às velhas divergências de pensamento. Penso que precisamos nos apegar a algo que está fora de nós. Não somos nós quem temos a capacidade de permanecermos unidos como igreja, somos apenas corpo. Precisamos da cabeça para dizer para onde vamos e qual será o nosso próximo movimento. Se queremos estar unidos e permanecermos unidos, só há um caminho: darmos ouvidos a Jesus e à sua oração. Não nos apegarmos às nossas diferenças, mas ao único fato que nos une, nos faz estar acompanhando este vídeo. Temos diferenças? E como temos? É provável que nas próximas eleições existam votos muito diferentes saindo do mesmo grupo de igreja. É provável que enquanto uma pessoa estiver comemorando um título no futebol, outra estará triste. É provável que uma música que agrade os ouvidos de um seja a mesma que tortura o outro. Mas há algo infinitamente superior que nos une. O que nos une é muito mais poderoso do que o que nos separa. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Conforme aprendemos no dia de ascensão, Ele está à direita de Deus. Ele já governa este mundo. Apesar de ainda sofrermos as consequências de estarmos em um mundo caído. Ele intercede a favor da sua igreja junto ao Pai. Ele continua pedindo para sermos um, assim como Ele e o Pai são um. Que a sua vontade seja feita e que possamos ter como principal objetivo e meta de vida e de prática eclesiástica levar a salvação por meio de palavras e ações, unidos neste mesmo e único propósito. E é neste propósito que estaremos uníssonos e não iremos divergir. Que assim seja. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo este canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.